Olá, graça e paz, muito bom dia a todos. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados para uma tão grande salvação. A Bíblia chama a Igreja de Jesus de minha amada. Você sabe que Deus te ama? Que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você não ligou esse televisor ou essa estação de rádio, ou a internet ou satélite por um acaso. Isso está dentro de um desígnio de Deus. É que quando alguém ouve a palavra da graça de Deus, esta palavra é tão poderosa, tão transformadora, tão regeneradora, que um milagre acontece. A Bíblia diz, passa da morte para a vida, das trevas para a luz, da perda para a vitória, do fracasso para uma vida vitoriosa, da maldição para a bênção. Então, hoje Deus marcou um grande encontro com você através deste meio de comunicação, usando um profeta, um pastor, para chegar à sua vida. E como é que nós vemos Deus agir? Qual é a forma de Deus agir? Através da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, se você ouve a palavra de Cristo, não é a palavra de um homem, não é uma filosofia humana, não é uma vã sutileza, mas segundo Cristo, ninguém, mas absolutamente ninguém, continua sendo a mesma pessoa depois que a palavra é semeada no seu coração. Isso é importante porque, apóstolo? Porque as pessoas muitas vezes, por não conhecerem a palavra, enveredam por caminhos religiosos, caminhos que às vezes levam ao fracasso. O sábio Salomão ensinou a igreja dizendo, há caminho que ao homem parece de vida, mas depois que envereda, disse Salomão, ao cabo dele dá em caminho de morte. O caminho da graça de Deus é o caminho da vida. E Deus foi tão bom que nos colocou frente a frente para você agora, em sua casa, no seu escritório, você que está tomando o café da manhã, você que está num plantão, no hospital, num presídio, você que está numa porta do edifício, você que é um profissional liberal, é um executivo, uma dona de casa, é um empresário, saiba que Deus foi tão bom e é tão bom que Ele decidiu que hoje seria o seu grande dia de um grande milagre e de uma grande transformação de vida. O caminho desta graça maravilhosa vem pela fé, vem pelo ouvir a palavra. Então, hoje vamos ouvir a terceira parte de uma mensagem pregada no altar da Igreja Evangélica Cristo Vive. Quando a palavra foi ministrada, ela não perdeu a unção. A unção de Deus é uma unção viva, assim como a fé é viva. Ela é atuante, ela é poderosa, ela é vencedora. Por isso, ouça a palavra e desfrute da palavra. E no final da mensagem, tome uma atitude devida em cima desta palavra. Eu deixo o telefone 30 17 90 90 para que você, durante o programa ou após o programa, entre em contato conosco. Nós temos bispas, conselheiras que lhe ajudarão muito na sua vida. Eu volto em seguida. Até já. O tema de hoje é o Senhor fala e revela a sua visão. Cristo não chamou você para a mediocridade. Cristo não chamou você para ser pequeno. Cristo chamou para você ser mais do que vencedor. Por isso Paulo disse à igreja, em Romanos 12, 2, ele diz, não vos conformeis com este século. Não aceito o século. Eu insisto com isto, não aceito o presente século. Mas, veja isto, eu tenho que querer que isto aconteça na minha vida.
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a grande batalha da minha vida está aqui dentro. Aquilo que eu imagino em minha alma, na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, aquilo que eu imagino, aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sou. Isto é importante você pensar assim. Senão você vai se ver pequeno. Senão você vai se ver apocado. Você vai ter vergonha da vida. Você não vai crescer na vida. Então ele diz, pela renovação da vossa mente. Então o que eu faço aqui todos os dias é uma luta. A grande batalha deste altar é que a sua mente seja renovada. Se eu conseguir que você deixe de pensar humanamente e pense conforme a Bíblia ensina, você tem a renovação da tua mente, você tem a renovação da sua vida toda. Pastor, eu vou fazer uma prova amanhã, mas tem 1000 candidatos. Ou aquilo que eu imagino em minha alma, eu imagino que eu vou passar nessa prova. Ponto. É o que eu sou. Pastor, e se der errado? Pronto, você já está pensando de outra forma, mano. Não tem erro. Pastor, mas eu tenho aqui um diagnóstico médico, é grave a doença. Por favor, se você pensar com a mente humana, você vai morrer amanhã. Mas as chagas de Cristo, isto é verdade ou é mentira, apóstolo? Isto é verdade. Então, ele tem o melhor a cada dia. Então a voz de Deus tem que estar acima de qualquer voz. Ela traz paz, ela traz confiança, ela traz determinação, ela traz ousadia, ela faz os seus planos serem reais na nossa vida. E ele trouxe você para uma vida melhor quando ele trouxe para esta igreja. E o último ponto que eu quero discutir esta manhã, dentro desse tema que eu lhe apresentei, o Senhor fala e revela a sua visão. E já começamos a falar no outro culto, o último culto que eu ministrei. Comece a orar e louvar ao Senhor pela resposta da visão de Deus. Comece a agradecer. Você sabe, é muito importante quando você começa a agradecer antes de você receber. Senhor, eu me vejo na minha casa, no meu negócio, na minha empresa, no meu curso, na minha viagem. Senhor, eu desde já te agradeço. Eu já recebi isso no meu espírito. E eu queria hoje, nestes minutos finais, passar-lhe um segredo. É assim, não é que seja um segredo, é que você tem que saber orar no Espírito sempre. E este é o segredo que eu queria nestes 15 minutos finais lhe passar. No meio das lutas, no meio das dificuldades, nos meios dos questionamentos, eu quero lhe passar o que não é segredo, mas quero imprimir isso no teu coração. Vamos abrir o nosso coração para a vida de oração em línguas espirituais. Orar em línguas. Sabe, amado, ou eu vivo no superficial, ou eu vivo o sobrenatural de Deus. E eu tenho isso como base da minha vida. Minha esposa tem muito esse costume também, de orar em línguas espirituais, que todos nós temos essa capacidade. É um sinal do Espírito que está em nós. Porque quando eu começo a orar em línguas, isto me leva ao sobrenatural. Vamos ver isso na palavra. Eu sei que há uma guerra contra isso. Há uma guerra contra Deus, contra dízimo, contra fé, contra línguas, contra dons. Eu não sei o que essa gente aí fora diz que é crente de quê. Não acredita em nada que Deus diz.
É por isso que a igreja de Jesus, porque somos 70 milhões. Onde estão 70 milhões de pessoas poderosas em Cristo? Acredita mais no óleo, no sal, na vigília, no monte, do que acreditam na vida da fé. Então vamos nós à palavra. Nós somos da palavra, vamos à palavra. Foco. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Quer dizer que quando eu começo a falar em línguas, você de vez em quando ouve o apóstolo aqui, o bispo André, começa ali de um lado do outro. Amado, na realidade, quem fala em outra língua não fala aos homens, fala a Deus. Visto que ninguém entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Então, orar em línguas é falar em espírito com Deus, algo que só Deus conhece. E depois diz o versículo 14: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Quer dizer então, que quando eu falo em línguas, eu falo com Deus, porque é Ele que sabe o que eu estou falando, eu não sei o que estou falando. Isto é muito interessante, porque isto é um mistério. Vamos voltar lá ao versículo 2, bispo, por favor. Quem fala em outra língua não fala a homens, fala a Deus. Então, quer dizer que se eu começar a falar em outras línguas, a manifestar os dons de línguas, eu não sei o que eu estou dizendo, mas Deus sabe. Porque é o meu espírito que está falando com o Espírito de Deus. Eu estou falando em mistério. Pastor, mas eu já vi o senhor aqui na igreja falar em línguas a alguém, o senhor interpreta. Isso é outra coisa. 1 Coríntios 12, 10 diz assim: quando houver um dom chamado variedade de línguas, tem que haver a capacidade para interpretá-las. Uma coisa é alguém falar em línguas, tem uma mensagem e uma pessoa consegue interpretar. Isso é um dom de variedade de línguas. Agora, quando eu falo em língua espiritual, eu estou falando em mistério, e é isto que me leva à vida sobrenatural, amado. Eu sei que o inimigo tem atacado as igrejas com esta questão. A igreja, quando se fala línguas, profecia, dons espirituais, o pastor pula 312 metros de altura e diz: não, aqui não. Está dizendo: não quero o Espírito Santo na minha igreja. Mas as línguas são instrumento para nós entrarmos no mundo sobrenatural de Deus. É quando você fala diretamente com Deus. O Espírito, vamos voltar lá outra vez, bispo, por favor. 12, capítulo 14, versículo 14. Ora, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Versículo 2. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. E o espírito, e em espírito fala mistérios. Então, eu não preciso de entender. Eu falo com Deus e Ele me entende. Esta manhã, aquilo que eu lhe estava falando no início da minha saudação, grande parte do meu tempo de oração, eu falei em línguas. E eu às vezes queria parar em alguns momentos para falar a minha linguagem portuguesa, e o Espírito continuava falando. Ou seja, o meu espírito estava falando em mistério, uma linguagem sobrenatural que só Deus entende. Quando eu falo em línguas, o Senhor sabe, os mistérios são manifestados, porque eu entro no sobrenatural de Deus. Eu falo em mistério, a minha mente não entende, mas a mente de Deus entende.
Eu não entendo, o diabo não entende, mas Deus sabe. Então, o que fazer quando não sei o que fazer? O que fazer quando vem um perrengue na minha vida? Quando há uma luta, quando há uma adversidade? O que fazer? Eu não sei o que fazer. Eu aprendi a sair do natural para o sobrenatural com as línguas espirituais. Então, falar com Deus em mistério é falar as línguas do Espírito Santo, que o diabo não conhece. Você não sabe o que está dizendo, mas Deus sabe. Isto é maravilhoso. Judas 20 disse: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele não disse orando com a tua língua. Orando no Espírito Santo, orando em mistério. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Isto tem sido uma força na minha vida. Isto tem sido uma força na minha vida. Eu sei que às vezes as pessoas olham para mim. Eu entro no meu carro às vezes, eu não sei o que eu estou dizendo. É um impulso. O inimigo não sabe também o que eu estou dizendo. Mas Deus sabe que eu estou falando em mistério. Isto é uma linguagem do mistério de Deus. É uma linguagem sobrenatural. É orar no Espírito Santo. Romanos 8, 26 disse: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. O indivíduo às vezes tem um problema, uma luta, uma dificuldade, uma doença, uma crise. Ele vai dizer o quê? Aleluia, 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 aleluia. E não sai daquilo, mano. Aí vem o Espírito Santo. Na nossa fraqueza, na nossa carne, que nós não sabemos orar às vezes como convém. E a gente pensa que sabe orar, mano. Diz o mesmo Espírito. Aleluia. Aquele Espírito que nos assiste. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Com quê? Gemidos que não se conhecem. São sobrenaturais. É falar em mistério. Só Deus conhece. Quando eu digo assim: Senhor Jesus Cristo, eu declaro. O mundo espiritual de Deus ouviu, o mundo das trevas ouviu. Mas se eu começo a orar em línguas, eu não sei o que eu estou dizendo, mas Deus sabe, amado. E eu vou lhe dizer, se você começar a usar esta prática, você vai sair do natural, daquela oração humana para o sobrenatural. Você vai começar a falar em mistério. Aleluia. Então, nós queremos viver o sobrenatural. Eu não quero viver só no natural. Aliás, eu estou cansado de viver no natural. Eu quero ver o sobrenatural. E lembre-se o que disse Isaías. Isaías 28, 11 e 12 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então eu queria lhe incentivar, amado, que você começasse a entender que quando você está no meio de um momento, você diz: eu não sei o que fazer, a luta é grande, não sei como é que eu vou viver esta visão. Comece a falar no Espírito, a orar no Espírito, porque o diabo não entende o que você fala, você não entende o que você está dizendo, mas como você está falando no Espírito, Deus conhece o que você está dizendo, e Ele intercede por nós. O próprio Espírito começa a trabalhar em nós aquilo que nós não temos capacidade de fazer.
Isto é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso, porque nós somos uma igreja pentecostal. Nós acreditamos em cura, milagres, línguas, profecias. Então, se nós acreditamos, é porque nós acreditamos no sobrenatural. Essa igreja não vive do natural, essa igreja vive do sobrenatural. Então, o tema de hoje é: o Senhor fala e revela a sua visão. Estamos de volta para encerramento do programa e hoje é quarta-feira, o grande dia da Igreja Evangélica Cristo Vive, ministrar e liberar graça, poder de Deus, sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que quando a palavra é pregada, sinais seguem a palavra. E você que precisa de um sinal, uma manifestação de Deus na sua saúde, receba agora o milagre. Em nome de Jesus, eu libero uma palavra de cura, eu libero uma palavra milagrosa, transformadora. Diga: eu recebo e eu tomo posse do milagre para a minha saúde. Receba um milagre para a sua família. Receba um milagre para as suas finanças. Receba um milagre para o resto da sua vida. Porque se você hoje entregar a sua vida a Jesus, o grande milagre que não terá fim começará a se manifestar na sua vida. E eu creio e digo-lhe isto com muita convicção: o maior milagre na minha vida não foi Deus ter me tirado da gangrena, da amputação ou de 2 anos de hospital com 20 cirurgias. O grande milagre na minha vida foi a minha salvação, a minha redenção, o meu perdão de pecados, a minha justificação. Isso sim, porque todas as pessoas que foram curadas ao longo da história não estão mais. Mas todas as pessoas que ao longo da história receberam a Jesus Cristo como o Senhor, não estão em corpo, mas o seu espírito vive eternamente. Então eu quero, como embaixador de Cristo, lhe dizer: reconcilia-te com o Pai. Saia desse caminho que está lhe levando à morte para viver o caminho da vida. E aqui na Igreja Cristo Vive, hoje à noite, às 7h30, que nós teremos a grande oportunidade de ouvir e ver Deus falar e se manifestar poderosamente. Estamos chegando ao final de ano, ou do ano, e precisamos de uma atitude, porque há muitas pessoas que adiaram, procrastinaram, mais para frente, depois. E há pessoas que não terão mais oportunidade, porque depois se tornou tarde. Venha estar conosco, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro, a Catedral Cristo Vive. Hoje à noite, 7h30, um grande encontro de fé, um grande encontro transformador. Nosso telefone, 3017 9090. Ligue para nós, cuidaremos da sua vida. Eu quero, ao terminar o programa, deixar um convite a você que ama a divulgação do Evangelho, estar na televisão, nas mídias, nas rádios, no satélite, precisa de um investimento financeiro. E é através do suporte dos dízimos e ofertas do povo de Deus que nós fazemos isto ser uma realidade. Seja parte deste apostolado, coopere com o amor. Você vai ver, a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. 3017 9090. Voltamos amanhã. Em nome do Senhor Jesus, a minha gratidão pelo povo da Igreja Cristo Vive, pelo governo da igreja, nossa equipe de televisão. Meu nome, Apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, todos os dias, e faço isto há mais de 35 anos, eu deixo bênção para você. Graça e paz, em nome de Jesus.